Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. É ela que sempre fez e sempre fará toda a diferença. Espírito Santo, fica à vontade. Queremos ser ministrados pela tua palavra, queremos nos alimentar da tua palavra. Revela-nos, ó Deus, a porção que o Senhor tem para a nossa vida hoje, e que nós possamos continuar te ouvindo, porque o Senhor já está falando nesse lugar. Em nome de Jesus, obrigado por essa doce presença, por essa poderosa presença. Em nome de Jesus, diga amém, igreja. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com todos os irmãos e amigos que estão aqui presentes, os que estão em casa, a todos. Você pode se assentar. Sempre um prazer e uma responsabilidade imensa chegar diante da igreja do Senhor e trazer a palavra de Deus. Eu quero, já no início dessa mensagem, declarar uma verdade para você que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Verdade essa que muitas vezes as circunstâncias da vida que enfrentamos tentam a todo custo negá-la. As circunstâncias que enfrentamos, nas quais nos envolvemos, tentam a todo custo desmenti-la, insistindo em dizer para nós que isso que eu vou lhe afirmar de maneira categórica no início dessa breve reflexão não é verdade. Mas também não só as circunstâncias, mas as nossas emoções muitas vezes querem nos provar o contrário. Mas a verdade, irmãos, amigos, igreja amada, é que não importa a situação, não importa a dificuldade, nem aonde ou como nos encontramos, nunca duvide do cuidado de Deus com você. Nunca. Nunca duvide da boa mão de Deus estendida sobre você e sobre a sua casa. Nunca duvide, nem as suas emoções, nem as circunstâncias, nem quando as coisas derem errado. Nunca duvide que Deus está cuidando de você. Você crê assim? Então olhe para quem está falando assim, Ele está cuidando de você e da sua casa. Diga se quiser, eu não quero ser aquele pregador chato não, tá? Se você não quer falar, você não fala e não tem problema nenhum, fica à vontade, tá certo? Fala só se você quiser, não tem problema. Agora, como gosto de fazer, toda mensagem, eu vim dessa escola, tem que ter por base a palavra de Deus. É muito bom ouvir o que eu acabei de lhe dizer, mas melhor ainda é fundamentar isso na palavra e com o auxílio total do Espírito Santo, caminhar um pouquinho por ela hoje e você sair daqui convicto, não pelo aquilo que o pastor Pedro falou, mas pela exposição da palavra, de que é verdade. Eu não posso duvidar nunca do cuidado de Deus comigo e com a minha família. Eu não posso duvidar nunca que Deus está atento a tudo que diz respeito à minha e à sua vida. Amém? Ele cuida porque Ele é Deus que se faz presente. Ele não é Deus ausente, Ele não é Deus distante. Por isso há extrema necessidade de desfrutarmos com Deus de intimidade e perceber o cuidado, a voz, a direção, a vontade dEle. Ele se revela nos mínimos detalhes a mim e a você. Desde quando Jesus veio ao mundo, Deus deixou claro, sendo esse um dos nomes de Jesus, que Ele, Deus, na pessoa do seu Filho, sempre estaria por perto de mim e de você. Isso foi profetizado por Isaías e cumprido, como nos relata Mateus capítulo 1, verso 23. Por isso eu e você precisamos amar a palavra. As verdades não podem ser soltas, não podem ser frases de efeito. Aquilo que a gente crê precisa estar devidamente fundamentado na palavra. Posso ouvir um amém? A gente não prega nesse lugar com frases de efeito, jargões de pregador. De forma simples, é a exposição da palavra. Amém? Pastor, então por que eu posso me acalmar por saber que em tempos tão difíceis
Deus está cuidando de tudo, na minha vida e na minha casa. Eu começo a expor a você Mateus 1, 23. Mateus 1, 23 vai dizer assim: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Eles chamarão de quê? De quê? Que significa o quê? Irmão. Ele está com você ou não está? Ele está cuidando da tua casa ou não está? Ele está cuidando de tudo, mesmo quando tudo pareceu que deu errado, está ou não está? Ele chega ao mundo e o anjo diz: o nome dele vai ser Emanuel. O Emanuel está aqui, irmão. O Emanuel está cuidando de você. O Emanuel está cuidando da sua casa. O Emanuel está cuidando de todas as coisas. O seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus com... Quando isso foi profetizado? Isaías capítulo 7, verso 14. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como Emanuel, que significa Deus conosco. Diz assim: Deus é comigo. Você crê nisso? Irmãos e amigos, é maravilhoso saber que apesar da grandeza, da majestade, da soberania, do poder, do esplendor do único Deus vivo e verdadeiro, Ele se revela amorosamente como Emanuel, Deus presente. E por conhecer a palavra em tempos tão difíceis, o Espírito brada no meio do seu coração: você não está só, o Eterno está contigo. A mão poderosa do Senhor nos sustenta. Embasado nessa verdade bíblica, eu afirmo com todas as letras que você e sua família não estão sós, só se você não quiser desfrutar dessa presença. Só se você se recusar a viver em intimidade com esse Deus, que não tem nada a ver com religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Não estou falando de aderir a um sistema religioso. É vida com Deus. É conhecê-lo pela sua palavra. É viver uma vida de obediência. E assim, naturalmente, a nossa vida vai sendo transformada. E a gente vai vendo o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. É assim ou não é, irmãos? Sim ou não? O Emanuel veio e foi ao encontro. É só ler os evangelhos. O Deus conosco, Ele veio e foi atrás dos leprosos. Ele parou para ouvir os marginalizados. Ele foi a Gadara só para libertar um endemoniado, aqueles que estavam escravizados por Satanás. Ele foi e curou surdos, mudos, cegos, tanto fisicamente como espiritualmente. Ele foi e fez andar paralíticos sem condição alguma de fazer absolutamente nada para mudar sua triste realidade. O que foi que o Emanuel fez? Ele acalmou tempestades, ele andou sobre o mar. De fato, Jesus se revelou como Deus presente. Você lembra do Salmo 91? Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Trata de pedir a Deus para tirar as escamas dos teus olhos. Trata de pedir a Deus para que os teus ouvidos estejam desimpedidos, para você entender e ver o cuidado do Senhor com a sua vida. Agora, preste atenção nesse texto. Salmo 139, versos de 7 a 10, vai dizer assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Porque se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também ali estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O que é que fica evidente nesse texto? Não existe lugar nenhum que um ser humano possa se esconder de Deus. Um dos seus atributos, ele é onipresente. Onipresente, ele está em todos os... Eu posso lhe afirmar categoricamente, ele nunca lhe perdeu de vida. Desde o primeiro segundo da sua existência, Deus nunca te perdeu de vida, de vista. Agora eu não sei se você tem desfrutado da presença dele como ele preparou para você desfrutar.
Mas essa presença nos cerca. Agora, desfrutar dela só para aqueles que realmente reconhecem Ele como Senhor da sua vida. Porque Ele diz aqui: para onde você for, você não sai da mira dos olhos do Senhor. E esse não é um olhar, tá certo? Para detonar com você, para lhe acusar. É um olhar de amor, como Ele olhou para Pedro. Ele não lhe perde de vista. Não há nada e ninguém que consiga se ocultar de Deus. E como diz o salmista aí, nem as trevas são densas demais para ocultar quem quer que seja do Senhor. Ele nunca te perdeu de vista. Você pode dizer um amém? Ele nunca desiste de nós. Ele sempre virá ao nosso encontro. Porque Ele não criou você para que você se perca. Você está me ouvindo? Ele quer você desfrutando da presença dEle. Por isso aprenda de uma vez por todas. Todas as rotas de fuga que você mesmo cria e que a vida te ensina a pegar para tentar fugir do Senhor são inúteis. No mais alto ou mais profundo, ali Ele está. Se for de leste a oeste, como disse Davi, a mão do Senhor sempre estará estendida gentilmente para te reconduzir ao centro da vontade dEle. Ele é um Deus que se relaciona. Ele botou em mim e você a necessidade de vivermos na sua presença. Ele marca presença em nossa vida. O que é esse culto? É mais uma oportunidade que Ele te dá, que Ele me dá. É mais uma oportunidade que Ele nos concede para ouvirmos falar do seu amor, para retirar o que nos atrapalha na nossa caminhada com Ele. Ele marca a presença na minha e na sua vida. Ele se faz presente. Não é para criarmos a ideia de que o Senhor está à espreita para castigar ou detonar com quem quer que seja. Não. É sempre para conceder a oportunidade de você e eu nos relacionarmos com Ele devidamente. Por que Ele se revela assim? Porque lá no início de tudo, Éden, lugar de delícias. Na viração do dia, o Senhor ia e caminhava com quem? Com Adão e Eva. Presença de Deus maravilhosa. Aonde? No Éden. Vocês façam tudo, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece? O texto vai dizer assim, Gênesis 3, versos de 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Olha quando começa. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas, olha a atitude de Deus. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O texto de Gênesis nos ensina que Deus criou homem e mulher e os colocou no jardim do Éden para desfrutarem de profunda e autêntica intimidade com Deus. Guarde isso. Nenhuma religião vai resolver isso para você. Nenhuma. Você precisa aprender a viver na presença de Deus. Você não tem mais hoje, no Antigo Testamento tinha, hoje não tem mais ninguém para lhe representar diante dele. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Mas você não precisa de mim nem de nenhum outro sacerdote. Você tem que aprender a viver na presença desse Deus. Se você não viver na presença dele, tudo desanda. Pode ter coisas, nome, o que for, mas é como algo que não se encaixa. Porque diz o sábio lá no livro de Eclesiastes que Deus pôs o anseio pela eternidade no coração dos homens. Você foi criado para viver na presença de Deus. Sua alma foi criada por Deus para que ela descanse na presença de Deus. Enquanto lá você não estiver, você não descansa. Pode ter dinheiro, aproveitar a vida como você achar que deve aproveitar, mas você vai ser sempre uma peça que não se encaixa. Porque você precisa, eu preciso, todos nós precisamos viver na presença desse Deus. Agora olha o propósito de Deus.
O jardim do Éden foi criado por Deus para ser um lugar de felicidade, comunhão e caminhada com Deus. O jardim do Éden foi criado para ser um lugar de delícias. E por causa da desobediência, por causa da introdução do pecado no mundo, se tornou um lugar de medo e de tentativa de se esconder de Deus. Eu não sei como tem sido a tua caminhada com Deus. Eu não sei de qual estrutura familiar você veio. Eu não sei como é que você pensa sobre isso. Mas eu quero te afirmar categoricamente, de forma muito simples: você precisa desfrutar dessa presença. Se você nunca desfrutou, você pode passar a desfrutar hoje. E se já desfrutou e se afastou, não é à toa que estamos aqui pregando essa palavra. Por quê? Porque Deus não te perde de vista. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, o homem se afasta de Deus. O homem tenta se esconder de Deus. Optou por uma vida distante do Senhor. No princípio, o Senhor, Adão e Eva tinham uma caminhada na viração do dia. No jardim, o Senhor caminhava com eles. Agora observe: o pecado entra no mundo, o homem interrompe a sua intimidade com Deus, e quando isso acontece, ele toma, o Senhor, a iniciativa de procurar. Enquanto você estiver vivo, Deus não desistirá de você. Enquanto vida houver, Ele não desistirá de você. Posso ouvir um amém? Agora precisamos saber de algumas coisas importantíssimas. Entenda que principalmente nas tribulações que enfrentamos, entenda que nos dias difíceis que passamos, e talvez essa possa estar sendo a realidade atual da sua vida, mesmo no choro, quando as coisas não acontecem quando esperamos, precisamos entender como é que a gente passa por tempos turbulentos, como é que vencemos dias difíceis. É na presença. É na presença dele. Eu tenho dito para os pastores nesse lugar: a nossa segurança só é uma: é viver na presença de Deus, irmão. Tem outra não. É agradar o eterno, é se agarrar com a vontade dele, é viver em obediência. Não existe outra forma. Ele guarda os seus debaixo das suas asas. Ele nos conduz, quando estamos na presença, a pastos verdejantes, a refrigério, a bálsamo. Mesmo no choro, mesmo quando não acontece o que esperávamos, é a presença dele que proporciona, é a sua destra poderosa que abre portas. Porque o Salmo 112 vai dizer que em meio às trevas a luz brilha para o justo. No meio do caos, uma porta se abre. No meio da dificuldade, um livramento surge. É a presença dele. É ele que faz isso. Ele cuida de nós. Ele é o Emanuel. Sabe por que eu posso crer nisso? Porque Isaías 64:4 vai dizer assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não sai da presença, ele vive em obediência. E ele entende pela palavra que Deus trabalha para aqueles que nele, por mais que os seus olhos não contemplem isso, por mais que você não esteja conseguindo visualizar, entender o agir de Deus, creia, creia, ele está cuidando de você. Vem vitória de Deus para mim e para a sua vida. Vem, irmão. O deserto vai acabar. Vai chegar o tempo que a gente vai ouvir o que o povo de Israel ouviu. O maná cessou. Por quê? Porque entraram na terra prometida. Agora comam do fruto da terra. É milagre após milagre. E qual é a grande verdade? É que em nossa vida,
muitas vezes não entendemos e temos uma necessidade extrema de querer estar no controle das coisas, saber de tudo. Hoje, amanhã, a gente quer ter tudo sob controle. E Deus às vezes não permite. Não permite. O que é que diz Eclesiastes? Quando o dia for bom, desfrute. Quando o dia for mau, considere. Deus fez tanto o bom como o mal, para que o homem não saiba nada acerca do seu futuro. Se eu não sei nada, mas eu estou na presença, o que é que eu faço? Eu simplesmente confio. Eu simplesmente continuo a caminhar. O povo de Deus, certa feita, achou que Deus havia esquecido deles. Isaías 49, versos 14, 15 e 16 vai dizer assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou. Não sei se tem alguém aqui que falou isso, né? Por não entender, parece que Deus não entendeu nada, parece que o Senhor não está fazendo nada. O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Aí o texto diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Você pode confortar o seu coração com isso em nome de Jesus? Principalmente você que o dia foi extremamente difícil. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, porque eu tenho você gravado nas palmas das minhas mãos e os seus muros estão sempre diante de mim. Aí ele declara ainda em Isaías 41, versos 17 e 18: o pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Pode orar, irmão. Pode orar porque Deus responde. Pode orar, ore em nome de Jesus, porque Deus ouve e Deus responde. Olha o que ele diz: eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Eu vou transformar o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Quem crê nisso? É uma questão de fé, irmão. É uma questão de fé. É ver o cenário todo contrário e crer que Deus vai fazer a obra. Você crê nisso? Mas eu comecei dizendo, e quero passear um pouquinho agora pela palavra, certificando a você da presença de Deus em nossa vida. Olha que detalhes maravilhosos. Na Bíblia está registrada uma conversa que Jesus teve com uma mulher que era discriminada, a mulher samaritana. E Jesus conversa com essa mulher, e esse diálogo está registrado lá em João 4, versos de 4 a 15. Eu quero chamar a sua atenção apenas para o verso 4. Porque João 4,4 vai dizer assim: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Sabe o que os judeus faziam? Eles evitavam Samaria. Era um povo discriminado. Eles faziam de tudo para não estar em território samaritano. Mas João 4,4 vai dizer que era necessário. Sabe por quê? Porque Jesus continua fazendo questão de ir ao encontro de pessoas sedentas. Jesus continua indo ao encontro de pessoas que estão fora da sua presença. Jesus continua indo ao encontro de pessoas que saíram da casa do Pai e ainda não voltaram. Era necessário que você estivesse aqui hoje. Era necessário que você estivesse aí ligado aí na internet para ouvir o que Jesus está me mandando te dizer. Era necessário que você parasse hoje e ouvisse essa palavra para não ter mais dúvidas de que Ele é Deus presente na sua vida. Passou lá para quê? Para mudar a vida daquela mulher. Passou lá para quê? Para libertá-la da prostituição. Passou lá para quê? Para ser profeta na vida dela. Não foi? Ela não disse? Vejo que és profeta. Ele vem ao seu encontro para suprir, sabe o quê?
não os seus caprichos, nem os meus, mas as nossas reais necessidades. Sabe onde eu vejo essa postura do Senhor? Em Lucas capítulo 15. A partir do verso 11 temos a parábola do filho pródigo. Pródigo significa aquele que esbanja, aquele que desperdiça. Mas eu concordo com os estudiosos que afirmam que essa parábola poderia ser muito bem intitulada como a parábola do pai amoroso. Uma vez que a maior ênfase do texto está na benevolência do pai, que prontamente recebe seu filho de volta, sem passar absolutamente nada em rosto. Ele não desiste da sua vida. Você que nos assiste aí, guarde isso. Ele não desiste da sua vida. O pai do filho pródigo não disse o que às vezes nós dizemos uns aos outros. Se arrebentou, né? Agora volta. Eu não disse? Eu não falei? Nada disso. Ele simplesmente recebe seu filho de volta com muita alegria. Porque as portas da casa do pai estão sempre abertas. Sempre. O pai da parábola é a figura de Deus, que está sempre pronto para receber quem se arrepende e deseja voltar para a sua presença. Não foi o que Davi disse? Salmo 51, verso 17. Se o coração estiver quebrantado, arrependido, sincero e contrito, Deus não despreza. Se houver sinceridade na sua vida para com Deus, Ele não vai desprezar. Para qualquer pessoa nessa vida, tem jeito. Qualquer pessoa. A graça alcança a todos. Todos. Basta apenas se arrepender e se conscientizar de que precisa viver na casa do Pai. Considere comigo que no caso do filho pródigo foi por meio da dor. Ele teve que se dar mal primeiro. O texto de Lucas 15 nos ensina isso. Para ele foi por meio da dor que ele aprendeu que liberdade só o Pai tem para dar. Longe do Pai, fora da casa do Pai, a pretensa liberdade facilmente se transforma em escravidão, vergonha, humilhação e sofrimento. Liberdade só na presença. Porque você foi criado para viver na presença de Deus. Sabe que a liberdade é o que Paulo ensinou. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu sou livre. Livre é aquele que realmente se controla, que pode e diz assim, por um exercício de consciência, temor e discernimento: não quero, não vou, não faço. Mas a pessoa está presa a determinados vícios e ela acha que o diabo te enganou. Você está escravizado, achando que é livre. Porque liberdade é o que Paulo fala aos Coríntios. Tudo me é lícito. Ou seja, está em mim o poder de decidir. Deus me deu, é a volição. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei prender por absolutamente nada. Vai para a presença. Porque na presença você conhece a verdade, e a verdade te liberta, e a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E conhecereis a verdade vos... João 8,32 e João 8,36. Se o Filho, não é religião, se o Filho, se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Você foi criado para viver na presença dele, todos nós. Quando Deus, o Pai, é deixado de fora da vida, o prazer se transforma em escravidão e a vida em sofrimento. Mas Deus não lhe criou para isso. O que é que quero destacar aqui em Lucas capítulo 15? Nos diz o verso 17 que o filho pródigo caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai, e a atitude do pai é maravilhosa. No verso 20 de Lucas 15 está escrito: a seguir, olha a atitude do pai, olha como Deus faz, olha se ele não é presente, olha se ele não vai ao nosso encontro. A seguir, levantou-se
e foi para o seu pai. Estando ainda longe, olha como Deus não nos perde de vista. O pai o viu e, cheio de compaixão, correu, abraçou e beijou. O costume da época não era um ancião fazer isso. A postura é recatada, controlada, tranquila, mas o pai da parábola é Deus, que expressa amor, que esbanja, irmão, quando um filho volta para a sua presença. Olha como Deus nos trata. O pai vê o filho e, cheio de compaixão, vai ao seu encontro, corre em sua direção, abraça ele, beija ele. Imagina o fedor que estava. Vivendo ao relento, desejando comer comida de porcos, e nem alfarrobas davam a ele. Olha como o pecado engana. Foi descendo e descendo e descendo. Para um judeu desejar comer comida de porcos, a humilhação da humilhação. É isso que o diabo faz. Mentindo para você, dizendo que você pode viver fora dessa presença, que você não precisa se relacionar com Deus. Cada um segue como quer, como acha. Não. Ele te criou. Você tem um vazio dentro de si, eu tenho um vazio dentro de mim que só Deus pode preencher, e mais ninguém. Somos muito mais do que um corpo com necessidades físicas, muito mais do que uma mente com curiosidade. Somos espírito. E só descansaremos na presença de Deus. Deixa eu te dar outro fato bíblico. Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. Um belo dia, Jesus vai ao encontro de Zaqueu. O texto diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas vai dizer a Bíblia em Lucas 19, de 1 a 10, que Jesus passava por Jericó. Zaqueu fica sabendo disso e ele queria ver Jesus. Zaqueu agiu assim, correu, mas era de pequena estatura, era baixinho, não conseguiu ver nada. A multidão se aglomerava em torno de Cristo, até que ele sobe numa árvore. E para surpresa, o que é que ele descobriu? Na verdade, não era Zaqueu que queria ver Jesus. Era Jesus que estava atrás de Zaqueu. É a única vez na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus diz assim: eu vou entrar na tua casa. Para o centurião, quando ele disse que estava doente, Jesus disse: eu posso ir lá. Ele disse: não precisa. Mas aqui com Zaqueu ele fez: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu entro na tua casa. Desce. No verso 5, Jesus disse que iria ficar na casa dele. Esse é o único caso nos 4 evangelhos que Jesus não espera ser convidado. Ele entra. Ele disse: eu vou entrar, eu vou mudar a tua história. Hoje vai ter salvação na sua casa. Por quê? Porque ele veio para isso. Ele veio para isso. Apocalipse 3:20, ele está à porta batendo, e se alguém ouvir a sua voz, ele entra. Agora, a maior mudança na vida de Zaqueu, que esse texto nos relata, não foi comprovada ou evidenciada externamente apenas, porque a grande mudança e transformação de Zaqueu ocorre interiormente. Zaqueu demonstra a realidade e a veracidade da sua conversão quando encontra em Cristo o real sentido da sua vida. A fé de Zaqueu na pessoa de Jesus foi para além de palavras piedosas, de sentimentos, de devoções, de atos externos. A fé de Zaqueu em Cristo resulta em mudança de vida. Eu roubava, não roubo mais. A quem eu defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus olha aquilo, ele diz o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Qual é a evidência da salvação? Não é o simples fato de levantar a mão e vir à frente. Qual é a evidência da salvação? Transformação. Venha do jeito que você estiver, mas Deus, por te amar, se recusará a deixar você como você está.
Sabe o que Ele quer? Ele quer que você seja como Jesus, o nosso irmão mais velho. Zaqueu se conscientiza da vida errada que vinha levando e decide consertar o erro, restituindo a quem havia defraudado, pois assim ensinava a lei lá em Êxodo 22, verso 1. Destacando o assunto da salvação nesse texto de Lucas 19, perceba que Zaqueu não foi salvo porque prometeu fazer boas obras. Nada a ver. Jesus diz que ele foi salvo porque a presença de Cristo na vida e na casa dele transformou ele de dentro para fora. Não é um terno, uma gravata. O paletó não prega, a gravata também não. A mudança é de dentro para fora. É o coração. É o coração. E eu encerro com o último caso no Antigo Testamento. Juízes capítulo 6, apenas o verso 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu deixei para terminar essa mensagem com esse texto. Situação de medo, pavor. O inimigo à espreita, prensando uvas no lagar, para não deixar com que os inimigos pegassem. Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. E Deus aparece a ele e diz assim: o Senhor é contigo. Você está ouvindo? O Senhor é contigo. Corra para essa presença e não saia dela de jeito nenhum, para segurança sua. Não saia dessa presença. Pode ser a oferta que for, não vale a pena. Não apague o espírito. Não entristeça o Espírito de Deus. Não saia da presença dele. Imagino como não sentiu Gideão em ouvir do Senhor essas palavras, porque era um homem simples, era o menor dos menores. E principalmente pelo momento em que vivia, dificuldade, luta. Os midianitas oprimiam os filhos de Israel. E o Senhor vem ao seu encontro. Ele sempre vem. Ele sempre se faz presente. Ele nunca abandona. Agora, vive intimidade para entender essa presença e não afastá-la da sua vida. Você recebe essa palavra? O Senhor me disse isso durante o dia todo, desde quando saí da cama e sentei para estudar. Eu sou contigo. E isso basta. Amém? Feche teus olhos.